Então, eu estou muito Obrigada. feliz, agradeço muito, estou muito assim, honrada de participar dessa reunião. O meu avô foi rotariano a vida inteira, do Rotary Belo Horizonte, e ali na Avenida, na Rua Guajajaras, né? E eu participei toda a minha infância e a minha juventude, até um pouco antes de me casar, até quando ele faleceu, é, muitas e muitas reuniões e solenidades e tudo. Desde muito nova eu me envolvi também em movimentos sociais e não foi o Rotary, mas tudo que eu aprendi com ele e com o Rotary eu aplico na minha vida, os princípios e também no meu trabalho, que se tornou uma missão de vida, que é a Terra da Sobriedade, e cujo primeira parceria da Terra da Sobriedade foi com o Rotary de Venda Nova, o Clube de Venda Nova. Então, me alegra demais estar aqui, eu me sinto em casa e parabenizo vocês, porque eu admiro profundamente este clube e todas as pessoas que participam dele. Tá? Muito obrigada. Fiquei muito honrada, Ellen, pelo convite, né? E eu preparei essa palestra, para vocês terem uma ideia, tem quase 40 anos que eu dou palestra, aliás, desde a juventude, porque eu participava de movimentos sociais e a gente dava palestras, né? Fazia a vida toda, fui convidada a isso, né? E eu fiz essa palestra uma vez, mudei, fiz a segunda vez, mudei, fiz a terceira vez, mudei, porque a situação da saúde mental está tão complexa, tão difícil, que eu falei, gente, não, eu quero falar de outra coisa. Com tantos anos de experiência, eu quero falar de outras coisas. Então, eu propus, inclusive, os slides estão muito simples, estão uns slides de aula mesmo, porque eu quero falar de outra coisa, e eu espero que eu possa ajudar vocês falando de outra coisa, diferente do que todo mundo tem falado, eu acho, tá? Muitas, pelo menos os profissionais de saúde. Então, pode passar, por favor? Bem, então, o conceito de saúde mental, a gente fica assim, sempre na dúvida, né? Então, o que vem a ser a saúde mental? E é realmente um conceito muito amplo, muito genérico. É difícil a gente dizer assim, as doenças a gente conceitua bem, mas a saúde já é um conceito bastante amplo, porque há muitos e muitos anos, há mais de 50 anos, a Organização Mundial de Saúde já diz que saúde não é ausência de doença. A gente às vezes vê uma pessoa doente que tem muita saúde no entorno, no próprio corpo, né? Às vezes a pessoa é diabética, mas ela tem uma qualidade de vida melhor do que a que não tem diabetes. Então a gente fica meio na dúvida: o que tem? Essa pessoa tem saúde ou não tem? Ela tem uma doença. Então, saúde não é ausência de doença. A saúde é a capacidade de se recuperar das doenças. Então, a saúde mental, ela tem a ver com um conceito também um pouco vago, que chama-se resiliência, e que tem a ver com o estado de bem-estar que abrange todo o ser, né? O corpo, a alma, as emoções, a forma de pensar e também as interações, as relações, o mundo do trabalho. Né? Então, a gente pode ter muito problema no trabalho, mas a gente está super bem com a família. Então, isto é saúde. Ter problema não é problema. Essa é uma primeira questão que a gente precisa começar a parar de arrepiar. Né? Ter Uhum. problema não é problema. O nosso maior problema é a gente não mudar de problema, é estarmos todos os dias com o mesmo problema. Se a gente tem um problema que não muda, isto se chama doença. Né? E a gente, mesmo assim, a gente pode ter saúde para, ao longo de uma vida, ir mudando e lidando com este problema, como, por exemplo, uma doença crônica. Então, a saúde mental ela está relacionada com sentimentos, com a nossa maneira de ver o mundo, né? A nossa satisfação com a vida, o modo como a gente pensa, sente e age. E, lógico, vocês todos já sabem. Aliás, tudo que eu vou falar aqui não é novidade. Eu só estou reorganizando para fazer provocações, né? Então, claro que quem pensa positivo, né, vai sentir positivo e vai agir positivamente. Quem fala positivo, quem age positivo, vai pensar e sentir positivo. Então, a gente, como a história dos três porquinhos, né, a gente pode entrar pela porta, pela janela ou pela chaminé. Então, qualquer uma dessas áreas, se a gente acha aberta, ou se a gente tem mais facilidade, vão nos dar mais saúde mental. Então, se eu penso,
positivo, eu vou conseguir sentir e agir positivo. Se eu ajo positivamente, ou se eu sinto. Então, não é à toa que muitas pessoas hoje têm ajudado o mundo a ter práticas de gratidão. Né? Tem nas escolas, a gente vê, outro dia mesmo eu fui numa escola e a professora propôs o pote da gratidão. Então, os alunos, todos os dias ao final da aula, eles têm que escrever num papel o que foi bom e que eles gostariam de agradecer e pôr no pote da gratidão e até encher o pote da gratidão no final do mês, um vidrinho de maionese. Então, assim, esta ação educa o nosso cérebro e a nossa mente para termos mais satisfação com a vida. Se a gente vive num ambiente que queixa o tempo todo, muito negativo, a nossa tendência porque a saúde mental é influenciada por vários fatores que a gente vai ver aqui, inclusive o social. Pode passar. Então, a saúde mental, essa sensação, como eu expliquei, de bem-estar e essa capacidade de sentir-se bem para agir bem e pensar bem e ter condições de resolver os problemas, ela sofre fatores físicos, emocionais e sociais, claro, e cognitivos, né? Então, quais são as principais ameaças à saúde mental que vão ser o cupim no pé da estrutura do que vinha a ser saúde mental, né? Então, a saúde mental depende de tudo isso aqui. Eu já coloquei como um alerta para chamar a atenção de vocês, porque o que está acontecendo com a nossa vida hoje? A gente sabe de tudo, mas a gente não faz nada, né? Não é à toa que a gente sempre curte lá aquele post assim, quem quer mudar, quem quer mudança? A fila está cheia. Quem quer mudar? A fila está vazia. Aí a gente sempre gosta daquilo, mas a gente se identifica, né? Mas a gente, raramente, muitas vezes, a gente não está dando conta de passar para a fila do quem quer mudar. Então, por isso eu parabenizo o Rotary, porque aqui é só a gente que está tentando mudar, tanto a si mesmo quanto o mundo, né? Então, quais são os fatores que estruturam a saúde mental? É a hereditariedade, claro, se a gente tem problemas na nossa hereditariedade, nós vamos ter que lidar com isso. E é muito importante que a gente trabalhe preventivamente, porque sabendo que tem casos de diabetes na família, quando a gente vai a um profissional de saúde, a primeira coisa que ele pergunta é sobre os antecedentes, né? Tem casos de câncer na família? Tem casos de hipertensão na família? Tá, né? Então, se nós temos, a hereditariedade, ela não é uma condenação, ela é uma sinalização. Quando você está indo para uma estrada e vê uma placa, você não fala, não, estou condenado a ir pela... Não, você fala, oba, ainda bem que tem uma informação aqui que é válida para mim, é para eu virar à direita. Se não tivesse, eu ia ficar dando volta. Então, a hereditariedade, mesmo que ela seja determinante de um risco de adoecimento, ela é um sinal para que nós prestemos atenção. Então, muito antes de praguejar sobre a nossa hereditariedade, nós temos que agradecer a Deus a capacidade de hereditariedade, porque junto com as perspectivas de adoecimento, a gente tem também as perspectivas de solução. A gente não herda só o ruim, o negativo, a gente herda o positivo também. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa hereditariedade, conversar com os nossos pais, com os nossos avós, com as nossas tias, os nossos tios, e procurar saber quais foram os principais problemas da nossa família e quais foram as estratégias de solução da nossa família para estes problemas. E aprender com os erros dos nossos antepassados também, né? Tem um ditado que a gente, lá na minha equipe, a gente fala sempre, que é assim, os sábios aprendem com os erros dos outros, os inteligentes com os próprios erros, e os ignorantes não aprendem de jeito nenhum. Então, que nós sejamos pelo menos inteligentes, né? Porque a gente precisa aprender com os nossos erros, com os erros dos outros, tá bom? Então, o sono é, depois da hereditariedade, a coisa mais importante para o ser humano. Gente, todo bicho e planta dorme. Eu estou na casa da minha filha, hospedada aqui esses dias, em São Paulo, Campinas, e ela tem um jardim maravilhoso, é uma chácara. As íris, que são umas plantas, são umas pequenas orquídeazinhas, elas abrem de manhã e fecham de noite. Mas é maravilhoso, ela fecha e elas duram um dia só ou dois no máximo. É impressionante, uma maravilha. Então, nós
os problemas do mundo, eu não enchi isso aqui de estatística, gente, porque eu acho muito, ainda mais para vocês que são pessoas super inteligentes, de um nível social e intelectual alto, né? Vocês, qualquer um pode pesquisar estatística, tá? Eu quero provocar outro tipo de reflexão. Desde que a luz chegou no mundo, a iluminação artificial, o mundo começou a ter problema para dormir, sabe? Não sei quem aqui é da minha idade e que já foi para a roça ou que já esteve em lugares que não tinha luz. Quando eu era menina, as fazendas do meu avô, dos meus tios, não tinha luz. Era lamparina, lampião, né? E quando aquilo apagava, gente, eu depois de uns 50 anos na minha vida, eu fui para um lugar que tinha luz, mas que não tinha, era muito, muito ermo. E eu acordei de madrugada, numa escuridão, mas numa escuridão, que a primeira sensação que eu tive foi assim, gente, eu morri. Morri onde que eu estou? Eu acho que eu morri. Porque não tinha um barulho, não tinha uma luminosidade, uma claridade nenhuma. Aí eu pus a mão do lado, assim, meu marido estava do lado, eu falei, não, não morri. Aí eu acordei ele e falei assim, Ronaldo, que lugar mais gostoso, não tem um barulho, não tem uma luz. E ele falou, e você não está dormindo? Eu falei, não, eu estou maravilhada. Eu estou maravilhada. Eu acordei assustada com o tamanho descanso, sabe? Então, pensem nisso, gente. Nós estamos dormindo com todas as coisas ligadas. Lembram também da época do apagão? Que a gente desligava tudo para economizar energia para nós e para o mundo? Que maravilha quando a gente dorme sem um barulhinho, nem que seja a CPU ligada e fica assim, lá no fundo aquele barulho. Então, gente, o sono do ser humano está inadequado. Se nós não tomarmos uma atitude igualzinho o clima do mundo, igualzinho o lixo, igualzinho as redes sociais, se nós não tomarmos uma atitude, todos nós, para garantirmos uma qualidade de sono melhor, para nós mesmos, para os nossos filhos, principalmente para as nossas crianças, nós não teremos saúde mental. Não tem como. É mesmo querer montar uma mesa de 4 pés com 3. Vai ser gambiarra. E não vai dar certo. Então, prestemos atenção no sono. E, pasmem, a pior alternativa para regular o sono é tomar remédio. É a alternativa da modernidade, da contemporaneidade? É. Ajuda em alguns aspectos? Ajuda, mas eu vou falar como profissional de saúde. Muito ajuda quem não atrapalha. Tá? Então, tomar remédio é o último recurso, porque uma pessoa que não dorme durante 3, 4 dias, não dormir nada, 0 minutos, ela tem risco de surto psicótico. Ela desagrega a consciência e a estrutura de personalidade. Então, para não chegar neste ponto, alguns casos extremos devem ser medicados. Tá? Agora, a coisa mais fácil do mundo é prescrição de benzodiazepínico para dormir. Então, a gente vai num ortopedista, se ele te receitar hormônio, você vai falar, uai, gente, coisa esquisita, um ortopedista me receitar hormônio, ele não é endocrinologista, ele não é ginecologista, por que ele está me receitando hormônio? Ou um oftalmologista, qualquer especialidade que não seja um ginecologista, um andrologista ou um endocrinologista, você vai desconfiar. Agora, benzodiazepínico, qualquer médico receita, até o ortopedista, e você fala, eu estou precisando mesmo. Quer dizer, isso é uma tolerância cultural. É uma cultura errada, é uma cultura negativa, uma cultura de que remédio para dormir faz bem, e qualquer especialidade receita, qualquer. Tá? São os remédios tarja preta, são os remédios ansiolíticos e soníferos, que causam dependência grave, principalmente em idosos. Então, alerta vermelho, sinal vermelho para benzodiazepínico para idosos. Prestem atenção, tá bom? Não é que vai tirar, ou se for tirar, tem que ter alternativas, tem que tirar com médico, mas prestem atenção. Nunca é a primeira alternativa. Ela tem que ser sempre segunda, terceira, última alternativa, tá bom? O sedentarismo. O que quer dizer o sedentarismo? Falta de atividade física. Nem que seja a ginástica do preguiçoso, que é deitado na cama, você mexer
as suas extremidades, pedalar, virar para um lado, virar para o outro, esticar as pernas, dobrar os braços, abrir e fechar, nem que seja ginástica na cama, que, aliás, é uma delícia. Eu faço ginástica de preguiçoso. Então, faça a ginástica do preguiçoso. Na internet, no Instagram, tem assim, centenas de ginásticas sem impacto, ginástica para idoso, ginástica na cama, mas a caminhada é o método mais barato e o método, você não tem que pagar nada, você caminha em tudo quanto é lugar. Então, caminhar e correr são as atividades físicas de excelência. Se você nunca fez atividade física e já passou dos 50, aí é necessário que você faça alguma musculação. Por quê? Porque hoje já foi comprovada a saúde mental, ela está, o segundo pé, terceiro pé, é a atividade física. Não existe saúde mental e nem envelhecimento sadio, e nem prevenção de Alzheimer, se você não tiver atividade física, tá bom? E uma atividade física um pouco mais intensa. Os traumas na infância não estão, traumas na infância ou durante a vida, tá? Porque trauma em qualquer idade é trauma, mas na infância são mais graves. Você vê que o trauma não está marcado de amarelo. Por quê? Porque as coisas que dependem de nós é que eu marquei de amarelo, para chamar a atenção e dizer assim, hello, cada dia mais a gente tem menos tempo. E se depende de mim, né? Eu trabalho diariamente com dependentes químicos e famílias envolvidas no uso e no tráfico, no abuso de drogas, e nós temos a oração da serenidade. Chama concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar. Por exemplo, a hereditariedade, um trauma que eu já vivi no passado, né? Uma situação de um idoso ou uma pessoa que não tem a família por perto, a pobreza. Coragem para modificar aquelas que posso, tudo que está ao meu alcance, né? E sabedoria para distinguir umas das outras. Por quê? Porque tem pessoas que adoecem mentalmente porque passam a vida inteira esperando que alguém faça o que elas mesmas têm que fazer. Né? Então, que a gente possa, né, acordar e mudar aquilo, e pedir a Deus essa coragem, e essa sabedoria, essa serenidade. Tá? O estresse. O estresse, gente, é uma condição que nós podemos sair dele. Todos nós passamos mais dia, mais tempo, menos tempo. O que é o estresse? O esgotamento, o cansaço extremo, que é aquele incômodo continuado. Tá? Então, quem passa dor crônica, que tem dor a vida inteira, tem uma dor de cabeça, tem azia, isso gera estresse. Você tem que suportar aquilo a vida inteira. Tem estresse muscular, quando a gente corre demais, ou anda demais, ou carrega muito peso, né? Tem estresse emocional, uma depressão, uma tristeza, viver com pessoas adoecidas ao nosso lado, viver com pessoas com transtorno de humor, pessoas muito agressivas, pessoas muito diferentes de nós, conviver com situações no trabalho, principalmente, que exigem muita atenção, que exigem muito raciocínio, que cansam a mente, cansam de pensar, né? E um estresse espiritual. A falta de fé, independente da religião, estou falando de espiritualidade, a falta de fé é um dos maiores estresses que a gente pode pensar, conviver. Sabe qual que é? É a sensação de que eu tenho que dar conta de tudo. É não ter um cabide para pendurar a minha bolsa, ter que ficar com a gente. Pensou você chegar em casa e ter que ficar com sua bolsa no braço, porque você não tem onde pendurar? A primeira coisa que a gente faz quando chega em casa é deixar a bolsa, as chaves em algum lugar. Então, a sensação de não ter um poder superior, não ter um lugar para a gente pendurar a nossa vida, os nossos problemas, o nosso não entendimento da condição humana, a nossa mente não é capaz de compreender a condição humana e tudo, e toda a natureza. Nós somos parte dela e não donos dela ou criadores dela. Então, a falta de uma fé, não precisa ser religioso, a falta de um entendimento ou de um exercício de olhar para o mundo e falar assim, não fui eu que arrumei essa confusão, graças a Deus, né? Eu falo, não sou eu que tenho que resolver isso. Não fui eu que inventei essa confusão. Então, as pessoas idosas têm muito essa
essa mania, né, porque faz parte da sensação de ir perdendo o controle da vida, de ficar postando e compartilhando agora com a internet as notícias negativas, né? Então, a pessoa fala, olha, choveu horrores lá no interior da Bahia. Então, que horror, que horror, que horror. Porque a pessoa está começando a ver de novo que ela não tem controle sobre isso, de que ela vai morrer sem ter controle. Né? Mas isso pode virar um terror na nossa vida, ou isso pode virar um grande alívio. Depende. E nós precisamos olhar para essa nossa condição de seres que podem se estressar, né? De seres limitados, e olhar e falar, gente, isso não me compete. A chuva no interior da Bahia, não é que eu não vou estar nem aí. Não é simplesmente apertar aquele botão do F3 pontinhos. Não. Né? Mas é ter a certeza de que tem alguma força, tem algo maior do que nós que entende do que está acontecendo. Se nós podemos entender muito disso e até tentar fazer alguma coisa, imagina quem criou isso tudo, gente. Né? Essa consciência maior. Então, nos colocarmos no nosso lugar de humildade, de realismo, nos ajuda a tirar todo esse peso das costas. Tá? O isolamento e a exclusão é isso. Muitas vezes a gente não tem condição. Ontem eu ouvi um homem dizendo, eu estou no Mato Grosso, eu estou completamente longe de pessoas e eu não tenho ninguém para conversar, fisicamente. Já há mais de 3 meses. Eu não vejo um ser humano há mais de 3 meses, a não ser na internet. Isso já está me dando um mal-estar que eu não estou dando conta de suportar. Então, nós estamos buscando estratégias, porque tem condição social, tem uma série de coisas, de buscar acesso da rede de assistência social, saúde, segurança, para chegar nesse senhor. Né? Ele conseguiu fazer contato com um profissional de saúde, pronto, e disse, eu não dou conta mais de estar sem me encontrar com alguém. Né? Porque ele mora muito, 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 muito distante, lá no meio do mato do Mato Grosso. Então, as comorbidades, que são as outras doenças associadas, né? Então, a pessoa tem uma depressão, mas tem também uma diabetes, tem um problema cardíaco e tem uso de substâncias, né? O transtorno do uso de substâncias. Então, quando tem mais de uma doença, e às vezes são várias, a saúde mental também tem um desafio maior de ser conquistada, mantida, né? Recuperada. O uso de substâncias. E o que é substância? Qualquer substância que altere o funcionamento do cérebro, chama-se psicotrópicas. Álcool é a pior delas, nicotina a segunda pior. Por quê? Porque são drogas lícitas, incentivadas, liberadas, pouco taxadas, então de um acesso irrestrito no mundo todo. Tá? Então, o uso de substâncias agrava e compromete gravemente a saúde mental. Alimentação inadequada. Quem já ouviu aí dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, o açúcar, hoje já está mais do que comprovado, açúcar e alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos que têm conservante, alimentos muito processados que interferem grandemente na saúde mental. Então, tem pessoas que tomam antidepressivo a vida inteira e comem pão, que comem açúcar, que comem bolo, que comem doce e nunca vão sair da depressão. Nunca. Pode tomar o pior, o mais potente antidepressivo, não vai conseguir. Isso já está mais do que provado. Então, o que é a situação aqui? É comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquela que não tem embalagem. Claro que hoje tem embalagem, porque não chega na sua casa carne fresca como você já teve um dia. Mas, por exemplo, se você chegar no açougue, a carne não está embalada. Né? Então, carne, ovo, peixe, o peixe é carne, né? Carnes, ovos, legumes, frutas e verduras. Tá bom? E se a gente puder não comprar o brócolis que está no plástico e comprar o brócolis que está no feixe, melhor para nós e melhor para o planeta. Tá bom? Porque ele ainda está respirando, o outro já está ali sem oxigênio, tá certo?
A desidratação, que, pasmem, ninguém acredita que a falta d'água pode interferir na saúde mental, mas faça uma experiência de ficar um dia inteiro na sua vida sem beber água. Faz uma experiência de não beber água dia nenhum. Como você vai se sentir no final do dia? Muito mais cansado, muito mais esgotado, às vezes vai ter até problema, tá? Então, a gente não faz essa recomendação como profissional de saúde, mas nenhum de nós passou completamente o dia sem... Às vezes a gente toma um cafezinho e café tem água, né? A gente come uma fruta e a fruta tem água. Então, mas a falta d'água também murcha o cérebro. E a pobreza, né? Que aí a pessoa não vai ter condição de vida nenhuma, então esse é um grande compromisso nosso também, que não adianta eu resolver o meu problema e não ajudar as outras pessoas, porque aí eu vou estar igual o livro, né, da Casa Verde, né, do nosso grande autor, que todo mundo, eu vou estar bem e todo mundo vai estar ruim, uma hora eu vou achar que eu é que estou doida, né? Então, pode passar, por favor. Bem, aqui algumas estatísticas muito breves, eu vou disponibilizar esse material, está completamente à disposição, então não vou me ater aqui, eu vou só chamar a atenção para uma estatística impressionante, tá? No ano de 2022, houve um aumento de 1.290% no número de consultas psiquiátricas e psicológicas no Brasil. Essa é estatística do SUS. Tá? 1.200%. Eu nunca tinha visto uma estatística dessa. Como profissional de saúde, eu nunca vi. Significa que o nosso povo está sofrendo. Nosso país está sofrendo, o mundo todo. E nem guerra nós temos, hein? Nem mudança, nem aquele clima de neve, né? A gente não tem, nem tanta pobreza. Dizer assim, o Brasil saiu um pouco da linha da pobreza, né? Mas tem países como Índia e África que ainda tem muitos países abaixo da linha da pobreza, né? Então, 775% o aumento do uso de Ritalina em 10 anos é outra estatística que a gente tem que prestar atenção. A nossa juventude está ritalinizada, a nossa infância. Por favor, abram os olhos. Né? Não quer dizer que nossas crianças precisam sofrer o que muitos de nós sofremos, de falta de diagnóstico, de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o déficit de atenção e hiperatividade sempre existiu. Quando eu entrei na faculdade, chamava DCM, disfunção cerebral mínima, é nome novo de doença velha. Tá? Mas a gente tem muitas alternativas, o remédio tem que ser a última. Nós não podemos achar e acreditar, continuar acreditando que remédio é a primeira solução na vida, não é. E sabe por que a gente acredita? Porque tem um monte de coisa na nosso ouvido falando assim, tomou Doril, a dor sumiu, tomou Doril, a dor sumiu, tomou Doril, a dor sumiu. Quem não quer um Doril? Prestem atenção, remédio não é a primeira alternativa. O modelo de família adicta que a gente trabalha, porque a gente pergunta assim, por que umas pessoas usam droga e outras não? Não é um problema da pessoa, é um problema da família. Então, eu vou falar, tem um modelo de família adictiva, um modelo de família adicta, e um modelo de família não adicta. Como é que é isso? A criança está brincando ali, por ali, de repente ela chega e fala assim, ai, mamãe, eu estou com uma dor de cabeça, a família não adicta. Ela pergunta assim, a mãe pergunta e fala assim, o que houve, filhinho? Você caiu? Você bateu a cabeça? Não, mamãe, não bati a cabeça, não. Falei assim, você tomou café da manhã? Você comeu direitinho? Segunda pergunta. Comia, mamãe, comia banana, comia isso, comia aquilo, comia aquilo. Ah, então senta aqui um pouquinho pertinho da mamãe, porque você está correndo muito para lá e para cá, às vezes você está cansado, descansa aqui um pouquinho, vou te dar uma água, descansa um pouquinho, vou te dar uma água. Olha quantas alternativas. Aí a criança descansa, bebe uma água, fica ali um pouquinho, a mãe presta atenção, daí a pouco ela volta a brincar, daí a pouco ela volta e fala assim, mamãe, minha cabeça continua doendo. Aí a mãe vê se está com febre, tal, e aí na oitava tentativa a mãe fala assim, eu vou te dar então uma Novalgina, eu vou te dar um remédio. A família adicta, mamãe, eu estou com muita dor de cabeça, vem cá que eu vou te dar as gotinhas. Pronto. Esta criança aprendeu desde muito cedo que é só tomar Doril que a dor some. Seja ela qual for. A do cansaço, a da raiva do irmão, a da falta do que fazer, do tédio,
né, do esforço físico demasiado, tudo vai ser resolvido com Doril. Então, aí tem vários outros, né? Aumento de uso de álcool por mulheres, suicídio entre jovens de 15 a 25 anos. Isso, de 2000 para 2023, aumentou 50%. Quer dizer, o dobro. Em 3 anos, o dobro de pessoas morrendo. Gente, isso é de um pânico. Eu não quero panicar vocês, mas nós precisamos prestar atenção. 100 mil novos casos de Alzheimer por ano. Em 2050, nós vamos ter mais de 40% da população do mundo com Alzheimer, se a gente não fizer alguma coisa. E o estresse é uma das primeiras condições de evolução de Alzheimer. Por que há quantos anos a gente não via Alzheimer? Na minha época era arteriosclerose, né? Mas Alzheimer está relacionado com muitos fatores preveníveis. Não é uma doença totalmente prevenível, mas ela pode ser prevenida, ela pode ser adiada, ela pode ser minimizada em muitos aspectos. A venda de benzodiazepínico, 13% de aumento de janeiro a maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em 5 meses. Em 2021, que foi o segundo ano da pandemia, né? Aumentou em 13%. Então, fazendo um cálculo de extensão, quase 50% no ano, o aumento de venda de benzodiazepínico. Fora os que são usados sem venda, né? Porque tem a vizinha que dá para a vizinha, tem a mãe que dá para o filho, tem o filho que toma da mãe, né? E 25% do aumento dos casos de ansiedade e depressão só esse ano de 2023, que é um ano pós-eleição, que nos mobilizou. O brasileiro está muito imaturo nessa polaridade política. Nós estamos num nível de imaturidade política e social e cidadã que gera um esgotamento enorme, né? Imaturidade significa eu tenho um problemão para resolver e eu não tenho ferramentas, eu não dou conta, eu me sinto incapaz, né? Essa situação de votar contra. Isso é o auge da imaturidade política. Mas é a nossa condição, é a nossa condição. Né? Nós não vamos julgar a criança com a água do banho fora, nós precisamos olhar para isso e tomar conta disso, ajudar no que for possível, nos envolvermos. O Rotary, por exemplo, é um clube que busca conscientizar pessoas e mobilizar politicamente a verdadeira política, que chama-se mobilização social. Pode passar, por favor. Então, diante de todo esse panorama da saúde mental, que tem influência genética, pessoal, né, a maneira da pessoa entender a vida e se relacionar com ela, e ambiental, que determina em quase 70% como que a pessoa se percebe e se relaciona com a vida, e também em alguns fatores genéticos, o ambiente tem intervido, vocês veem os agrotóxicos gerando mudanças genéticas, né? E as crianças nascendo com má formação genética por causa dos agrotóxicos. Então, o ambiente, ele interfere demais. E aí, quais são as principais agravos? A situação já está preta, né? Então, o que piora essa situação? O uso de álcool. O uso de álcool. E aí, gente, essa palestra é muito mais cara e ela demora muito mais 3 horas para eu falar da importância da gente prestar atenção no álcool, tá? O uso de álcool é liberado, é tolerado, é natural. Nós somos o país da cachaça, o país da cerveja agora, né? O país do calor. Então, existe uma tolerância social para o uso de álcool que está impactando negativamente as nossas crianças e os nossos jovens. Tanto é que a nossa juventude já está começando a questionar o uso de álcool. Por quê? Porque uma menina vai começar a namorar e aí ela sai, está paquerando um moço, aí ela vai sair com ele e ele bebe além da conta e fica caindo em cima dela com aquele mau cheiro, ou ele passa mal, ou o moço está paquerando e a menina bebe demais, vomita, passa mal. Quer dizer, nossa, que susto, que isso? Né? A gente sabe que beber e dirigir não funciona. Quem mata e morre no trânsito não é quem bebe demais, não são os alcoólatras. É aquela pessoa que quase nunca bebe, naquele dia bebeu um copo de uísque e acha que ele não vai fazer efeito no cérebro dele. Mas, de madrugada, voltando para casa,
O álcool é um depressor do sistema nervoso, e um instante que o cérebro faz isso, ó, a pessoa acha que o sinal está... Ela pisca o olho e ela avança um sinal, e ali ela compromete a vida dela, de uma família inteira. Questões de segundos. Não é o alcoólatra que mata e morre. É quem bebe um copo de uísque de vez em quando, uma vez por ano. A nossa juventude, graças a Deus, está aprendendo isso. Então, está começando um movimento no mundo inteiro de menos jovens beberem, graças a Deus. Agora, por outro lado, que a nossa humanidade também não é, né? E nesse mundo de meu Deus, os aposentados e os idosos estão voltando, bebendo mais, as mulheres estão bebendo mais. Então, gente, a gente precisa prestar atenção na questão do álcool. A legalização das drogas ilícitas está aí, está lá no nosso Ministério da Justiça, está lá na Câmara, está lá no Senado. Né? O Brasil prestes a legalizar a maconha, que vai ser, pensa bem, o único produto no mundo que ainda não se paga imposto, e ele vai passar a pagar. Quem não quer esse mercado? Quem não quer esse mercado? Né? Então, existem muitas questões importantes a serem refletidas, discutidas, conversadas, né? Mas a legalização das drogas ilícitas no mundo inteiro é um risco para a saúde mental. Tá? A maconha, ela é um alucinógeno e ela é um grande fator de abertura de surto psicótico em adolescentes. Tá? A maior pesquisa sobre a maconha no mundo, já feita, em 1.000 pessoas, 25 têm problema. Isso não é nada, 25%. Né? Desses 25, os problemas são perder ano na escola, atrasar um pouco a questão de namoro, a chegada no trabalho, não são fatores muito importantes, e a grande maioria destes 25, depois de mais de 10, 15 anos de uso, deixa de usar. Então, também é um problema que não significa, de acordo com a ciência, grandes problemas. Destas 1.000 pessoas, 10 vão poder ter um surto psicótico. Um surto psicótico, ele não tem conserto. Ele é uma desagregação do cérebro, e o cérebro nunca mais cola da mesma forma. Por isso os delírios, por isso as alucinações. Quem tem problema de psicose na família sabe, a esquizofrenia, várias psicoses, a bipolaridade muito grave está na área das psicoses, tanto que antigamente chamava psicose maníaco-depressiva, depois a gente viu que ela está num meio lugar entre psicose e neurose, né? Então, não tem conserto. Ah, mas não é tão grave assim. Mas e se for o seu filho? E se for você? Então, gente, a estatística, ela vale muito na ciência e na sociedade, mas a gente precisa pensar que na nossa casa, 0,001% é risco. Então, a gente precisa olhar o mundo do tamanho que é esse mundo enorme. Mas o mundo da minha casa também existe. O mundo da minha pessoa também existe. Eu também sou um mundo. Eu sou um universo. Eu contenho em mim um universo. Então, eu preciso pensar em mim. Eu preciso pensar em quando a gente vai pensar em lei. Essa lei tem que servir para todo mundo e para um. Esse é o grande desafio. Né? A relativização da vida, a mesma coisa. Não pode ser uma lei para todo mundo, tem que ser caso a caso. Então, o mundo inteiro está discutindo aí a questão do aborto, o Brasil está discutindo a questão do aborto, né? E da legalização de todas essas coisas. E um outro grande agravo para a saúde mental é a virtualidade. Esse e a droga é quase a mesma coisa, porque com a droga a gente acredita que alguma coisa fora de mim vai resolver o meu problema. Eu vou beber para ficar feliz, eu vou beber para não ficar triste, eu vou beber para comemorar, eu vou beber para chorar, né? E a virtualidade é a mesma coisa. Quando eu entro lá,
Parece que meus problemas fazem assim, porque tem um problema, tem uma alegria, tem um problema maior do que o meu, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E a virtualidade, o contrário da virtualidade, não é realidade. A virtualidade ela é real. Se eu posto uma foto minha, ela é real. O contrário da virtualidade chama-se atualidade. A foto que eu postei, quando você vê, ela já acabou. Ela já acabou. Aquilo já passou. Então, e a gente se relaciona com aquilo como se fosse agora. E não é. E não é. Até fisicamente, quanticamente, este som e essa imagem que nós estamos trocando aqui, nós temos a impressão de atualidade, mas nem isso é. Nem isso é. Né? Às vezes a gente vê aqueles gaps de, peraí, eu estou conectando. A coisa já está acontecendo, mas tem alguém que ainda está conectando, entende? Então, gente, a virtualidade, ela nos tira da atualidade. E o contrário, né, da virtualidade em termos de tela chama-se natureza. Todas as grandes teses da ciência para a solução de problemas com virtualidade é colocar o pé no chão, é colocar a mão na terra, é ir para a natureza, olhar para a natureza. O ser humano está precisando ser reumanizado. O que é reumanizado? Tem até o Humaniza SUS, né? Pensa bem, o programa de saúde do mundo inteiro, é referência no mundo inteiro, agora tem um projeto, chama-se Humaniza SUS, de tanto que ele já se desumanizou. Então, nós estamos precisando nos reumanizar. Nossa saúde mental depende disso. Tá? E o que é um humano? O humano é um animal racional que está dentro da natureza. Então, nós precisamos voltar para a natureza. Então, em vez de tomar remédio, vai caminhar na natureza, de preferência. Né? Então, mas é longe da minha casa, se eu for andar para ir no parque? Né? Então, vai treinando para que a sua caminhada, para você caminhar um pouco mais e poder chegar até o parque. Então, você vai na avenida e depois passa pelo parque e volta. Escolha a área mais florida, escolha a área mais arborizada. Tá? Tem jeito de fazer isso. Hoje, a grande estratégia das cidades, se vocês estudarem um pouquinho de urbanismo, Nova York, por exemplo, é uma cidade, é humanizar as cidades, é arborizar, é fazer dos bairros pequenas cidades, de forma que a gente encontre tudo ali e que tenha qualidade de vida ali, para que a gente não precise ficar se deslocando. Né? Então, esta naturalidade é um remédio para a nossa humanidade. Pode passar, por favor. Então, quando a gente olha para a realidade, todo mundo aqui, aí vocês devem já ter ouvido falar nisso, né? O que é uma solução estratégica? O que é um plano estratégico? É você olhar as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Na área da saúde, a gente fala de risco e proteção. Então, nós precisamos ampliar o nosso olhar. Olhar só para um lado compromete a nossa saúde mental ou já é um sinal de que eu não estou com boa saúde mental quando eu só olho para um lado. Então, uma pessoa que reclama o tempo todo e que só vê o lado negativo, ela não é só chata, ela não é só uma pessoa amarga, ela é uma pessoa deprimida, ela tem um transtorno de humor. Então, então ela precisa ser medicada? Não, ela precisa ser bem tratada. Pode ser que o profissional, olhando, diga, não, realmente necessita de uma medicação, ou uma medicação agiria mais rápido, mas só medicação não é solução mágica. Essa pessoa precisa de qualquer livro de psiquiatria, tratado de psicologia, quando você vê o diagnóstico, no final tem lá atitude, né? Conduta. Medicação, porque a psiquiatria trabalha com isso, estilo de vida saudável, psicoterapia e estilo de vida saudável. Medicação, psicoterapia e estilo de vida saudável. Uma pessoa doente, ela precisa dessas três coisas. E é uma mesinha de 3 pés. Se você tirar um, ela não vai ficar em pé. E quando você olha o problema dos transtornos mentais no mundo inteiro, as pessoas estão só tomando remédio. Elas continuam comendo açúcar, não caminhando, não fazendo nada, tem horror de terapia.
Eu pergunto, algum de vocês conhece alguém na família que só toma remédio? Que não faz terapia, que não tem uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável? Entendeu? Então, a gente às vezes olha pessoas que têm problemas gravíssimos, por exemplo, a esquizofrenia. É um problema gravíssimo, é uma doença crônica, é uma doença evolutiva, é uma doença que tem fins fatais, porque a grande maioria, o risco de autoextermínio é imenso, né? E você tem quantas pessoas hoje esquizofrênicas no mundo, casadas, trabalhando, em tudo quanto é lugar, você vê, e você fala, os autistas, você fala, gente, que maravilha! Vocês veem os pessoal de síndrome de Down, na minha idade, ficavam trancados dentro de casa. Eu tive uma colega no colégio, dos 7 anos de idade aos 18, nós convivemos diariamente na mesma escola, e eu não sabia que ela tinha um irmão com síndrome de Down. Na nossa formatura, nós fomos arrumar o cabelo na casa dela, para fazer a festa e tal, e a moça, a empregada era nova, esqueceu de trancar o quarto, o rapaz sai de dentro do quarto. Nós todos levamos tanto susto, teve colega que chorou, teve colega que gritou, eu fiquei muda, falei, ah. Aí ela falou, fulano, volta para o quarto, minhas colegas estão aqui. E eu, como já tinha assim, uma natureza meio terapêutica, eu falei assim, calma, calma, não grita com ele, não. Aí eu cheguei e falei, como vai? Tudo bem? Nós somos as colegas da fulana, nós somos colegas da sua irmã, hoje é a nossa formatura. Aí a mãe chegou toda, não, ele não gosta de ficar no meio de muita gente, sabe? E esconderam o menino de volta. E hoje tem pessoas com síndrome de Down que são modelos de moda, que são professores, que são dentistas. Olha que coisa! Que maravilha a nossa humanidade. Então, nós temos que olhar para os dois lados. E se você, ou alguém que você conhece, não está conseguindo enxergar, abrir a mente para enxergar que o mundo tem força e fraqueza, oportunidade e ameaça, risco e proteção, vai ficar difícil resolver. Então, vamos trabalhar para enxergar os dois lados, tá bom? Pode passar. Eu vou dar uma corrida agora, porque já estamos bem no horário. Bem, aí, agora nós vamos começar a falar das soluções, tá? Então, os principais desafios das políticas públicas no Brasil. E por que eu coloquei isso aqui? Porque política pública, para mim, não é ação de governo. Política, para mim, é governo e sociedade civil. Porque não, são os 3 setores, na verdade, aqui faltou o segundo setor, né? Governo, empresas e sociedade civil. E vocês me desculpem, eu esqueci de colocar. Por quê? Isso é a sociedade. Isso é política pública, né? O governo administra, a sociedade civil se organiza e as empresas pagam os impostos de onde vai vir o dinheiro para poder a gente trabalhar juntos. É a mesa dos 3 pés, tá? Então, as principais dificuldades, isso é no mundo inteiro, tá, gente? Isso é no mundo inteiro. Essa fonte aqui é de saúde mental da Organização Mundial de Saúde e da ONU. Então, os principais desafios e as ameaças externas, porque a ameaça é externa, né? Então, para a questão da saúde mental, o preconceito e a estigmatização, tá? Então, você vê que a lei, né, uma política pública que funcionou, a lei, há alguns anos atrás, obrigou as empresas a trabalhar, a lei da inclusão, né? A empregar pessoas com deficiência, a empregar pessoas com todo tipo de deficiência. As escolas hoje são obrigadas a receber, na escola normal, pessoas diferentes, né? Então, os surdos, os mudos, os paralisados cerebrais, os autistas, os deficientes visuais, todos têm que estar em sala normal com professor especial. Olha que maravilha, né? Então, nós precisamos continuar fazendo isso. Por quê? No papel tudo é bonito, né? Mas nós temos as escolas preparadas para isso? Nós temos dado às famílias condição de incluir a própria criança doente que nasce? Não, não temos. O mundo todo está preferindo abortar. O mundo todo não está preparado para lidar com o problema. Porque nascer uma criança não esperada, fora de hora, complicada, né? Vai gastar mais dinheiro, vai precisar de mais recurso, e eu não tenho. Então, gente, um aborto não é um direito da mulher, não. Um aborto o aborto, ele é uma falência da sociedade.
Ele é uma falência da sociedade. A sociedade não está, eu não estou defendendo, eu estou ampliando a visão como profissional de saúde, que é minha obrigação, né? Nós não podemos acreditar que o aborto é uma solução. A solução é dar condição para as mulheres, em qualquer circunstância, poderem escolher. E escolher não é dizer assim, eu não tenho solução. A única solução é o aborto. Isso não é escolha, não. Isso é escravidão. Porque se ela tivesse serviços de saúde, apoio que funcionasse, famílias estruturadas, um salário mínimo que desse conta da vida, ela poderia pensar. Mas ela não tem chance de pensar. A única coisa que a mulher muitas vezes pensa quando está grávida é o desespero que ela vai viver. É o quanto ela não vai dar conta. Né? Então, o preconceito e a estigmatização precisam... Qual é a oportunidade que a gente tem? É de uma educação ética na família, na escola e na mídia. E mídia é uma ação de governo e de empresa, porque é quem tem dinheiro para pagar, porque mídia é cara, é um meio estruturado. Mas nós podemos fazer nossas mídias, né? Nós temos mídias também. Então, só a educação ética para respeitar a diferença, para amar incondicionalmente, para respeitar os limites, né? Tudo isso é só uma questão de educação. Ideologias políticas, também uma educação cidadã. Por quê? Porque nós estamos indo para políticas de extermínio, políticas de favorecimento de grupos econômicos, políticas de favorecimento de ideologias. Né? Então, é um contra o outro. Isso não é política. A política é uma mobilização para o diálogo, para o consenso, para o cuidado da maioria, considerando as minorias. Tá? E não é essa política que a gente está vendo no mundo. Não é à toa que a gente vive aí em campo minado, esperando a qualquer hora o pior, porque as guerras estão acontecendo. Né? Então, nós não podemos mais aceitar ideologia política. Como que a gente muda o mundo? Começando da gente. Começando da gente. Né? Em vez de votar contra, estudar o que é o voto nulo, estudar o que é o voto branco, estudar o que é, quem é que defende a não obrigatoriedade do voto. Né? Então, tudo isso faz parte da saúde mental. Porque olhar para o mundo e falar, não, eu não dou conta disso, é adoecedor. Tá? Ampliação dos serviços especializados. Né? A gente tem serviço especializado? Tem, mas eles não chegam aonde, em todos os lugares. Tá? E a qualificação das equipes. A gente tem serviço? Tem, mas eles não funcionam. Eles não funcionam. Né? O SUS é uma maravilha, mas para você fazer uma cirurgia do rim, um transplante de rim, você vai esperar 5 anos. Então, como é que é isso? Tá? E, nesse sentido, é a legislação, o financiamento e as parcerias público-privadas. Então, isso é a nível de governo. Por que eu estou falando isso aqui numa palestra de Rotary? Porque vocês são sociedade civil organizada. Né? E eu participo e sou fundadora de uma organização da sociedade civil, e que não é assim, é 1/1000 do que, 1/1000 não, sei lá, 1 trilionésimo menor do que o Rotary. Né? Mas a gente tem conseguido fazer diferença, e muita. Nós já atendemos milhares de famílias, olha que beleza, e a gente fez diferença. Então, é possível fazer. As pessoas olham para mim e falam assim, como é que você dá conta? Eu falei, porque não sou eu, é um monte de gente junto. Né? Então, se você quer dar conta, você tem que se juntar a outras pessoas. Vem para cá, vai para o Rotary, vai para o Lions, vai para a igreja, vai para o partido, vai se juntar, sai de dentro da sua casa. Porque você quer que o mundo muda, mas para mudar esse mundo tem que fazer força. E força é só muita gente junto. Próximo. E nisso vocês estão de parabéns, né? Porque assim como vocês, eu também tive um rotariano que me ensinou o que é política de verdade, que me ensinou o que é mobilização comunitária. E eu só não virei rotariano porque eu me envolvi com outro grupo e acabamos fundando uma ONG que é um Rotary na minha vida, né? Me dá um trabalho, né? Mas também muita alegria e realização. Bem, agora eu vou finalizando com as forças e fraquezas que são pessoais. Então, a gente já viu no exterior, né? No externo, é análise SWOT mesmo, alguém colocou aí no chat. Isso é uma análise SWOT. Para a gente raciocinar com saúde, a gente tem que ter uma análise estratégica. A gente trabalha com a mesma matriz, tá? Então,
as possibilidades pessoais. E aí eu usei, gente, o lema de vocês, que é a coisa mais bonita que tem. Criar esperança no mundo. Tá? Só que eu vou particularizar aí, especialmente dentro da minha área, que é a terapia ocupacional, que foi a profissão que eu escolhi, né? E de onde eu falo com mais propriedade. Tá? Criar. A criatividade, né? O Rotary, ele sabe das coisas e ele propôs criar esperança no mundo. Esse lema é a garantia de saúde mental. Por quê? Como que eu, pessoa, posso criar? Se vocês estudarem, quando a gente estuda antropologia, nós viemos do Homo faber, que é o homem que fazia instrumentos e ferramentas. Ele fez a pedra lascada, ele fez o fogo através de ferramenta que ele mesmo criou, né? Observando o mundo. Do Faber, ele passou para o sapiens, que é o homem que sabe, é o homem que pensa, é o homem que começa a raciocinar. E do sapiens, ele passou por Locke, que é o homem que fala. E assim nascem as crianças até hoje. A gente fala filosoficamente que a ontogênese, a história de cada homem, repete a filogênese, a história da humanidade. Então, o bebê nasce como um macaco, sem falar, sem pensar direito, sem fazer, né? Ele nasce um macaquinho. Aí ele vai sendo civilizado, ele vai sendo humanizado. Então, o bebê, ele vai também ter uma estratégia de desenvolvimento, que ele vai fazer primeiro, que é o brincar, depois ele vai aprender, se eu bater a mão, o sininho toca, se eu bater a mão, o sininho toca, se eu bater a mão, o sininho toca. Aí depois ele vai abrir o polegar e ele vai começar a pegar as coisas, a apreensão está formada de tanto mexer, aí ele vai escrever e falar e escrever, né? Então, nós só falamos porque pensamos e só pensamos porque fazemos. E a humanidade se afastou disso. A humanidade, relembrem aí os tempos modernos, o filme do Charles Chaplin. Se alguém ainda não assistiu, procura e assiste. O Taylorismo e o Fordismo, né? Apertar um botão e a máquina andar, apertar um botão e a máquina andar, apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso. Né? O automatismo nos tirou da criatividade. Então, como que a gente vai criar lei? Como que a gente vai criar ideia? Como é que a gente vai criar plano de mudar o mundo se a gente não cria nada? Tudo vem pronto. Tudo vem pronto. Criança está brincando de encaixar, vem um adulto e vira e fala assim, não é assim não, é aqui, ó. Põe aqui nesse buraco aqui, ó. A gente não deixa a criança sofrer a angústia de ficar, não cabe, não cabe, não cabe. Aí ela chorar, ficar com raiva daquele brinquedo, sair e brincar de outra coisa, daí a pouco voltar e tentar de novo. Não. A nossa angústia está tão grande, a ansiedade do povo está tão grande que a mãe vai lá e fala assim, aqui, ó, minha filha, põe aqui, põe nesse buraco. A criança, então, ela vai lá e aprende a resolver o problema em 2 minutos. As famílias não estão deixando as crianças sofrerem a angústia de descobrir. Quanto tempo com vocês aí, eu estou vendo gente de cabelo branco igual eu aqui, quanto tempo vocês levou para fazer uma pipa que subisse? Quantas pipas você melou de grude e ficou para trás? Você vai, que M, e joga fora. Quantos dedos você já furou nas taquaras? Quantas vezes você já pintou e saiu errado? Quantas vezes você já tentou costurar e deu errado? Mas você aprendeu. Vocês acreditam que os pais não estão deixando as crianças aprenderem? Tem pai brigando com o professor porque o professor tirou nota de aluno que não fez para casa? O mundo está desse jeito. Mas tem jeito, né? Se vocês tiverem oportunidade e tiverem netos ou filhos e queiram ver, no Netflix, o documentário O Início da Vida. Tá? O documentário O Início da Vida. Genial, maravilhoso. Tá? Então, a criatividade, gente, é um caminho de autoconhecimento. A gente só aprende a ser corajoso criando, inventando moda, tá? Por quê? Para criar, a gente tem que vencer todos os medos da gente mesmo de experimentar, porque o ser humano é cabreiro. Então, o medo de experimentar, o medo de ser julgado, o medo de se mostrar, o medo de pensar, de sair do conforto, da área da zona de conforto, tá?
Então, o único caminho para o autoconhecimento é criar, tá? É inovar, é revelar, é expor, é ser avaliado, aceito, rejeitado, deu certo, não deu certo. Né? É o único jeito da gente ser diferente, porque a grande questão humana, filosoficamente, é o seguinte: eu sou igual a você, mas eu sou só eu. Essa é a base da política. Eu sou eu e você é você. Nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Como é que você resolve essa equação? Na arte, na criação, e arte não é só pintura, não, viu, gente? Porque também o mundo ficou achando que arte é só pintar. Não. Você escrever uma carta, você escrever uma mensagem, reler, você fazer um verso, você contar uma história, né? Você fazer do seu jeito, qualquer coisa. A culinária hoje é a grande arte do momento aí, ó, né? Você inventar, né? Por exemplo, a nossa casa, o nosso lar, é a nossa arte de viver. Você fez a sua casa e decorou ela. Muitas vezes você comprou um apartamento, você está alugado, mas não é a planta que você queria. Mas você decorou ela. Você pôs o sofá no lugar, você pôs a televisão no lugar, você já mudou a televisão aqui, deu reflexo e tal. Então, o lar é a nossa arte de viver. Quando a gente está esgotado, estressado, exausto, triste, cansado, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Chegar em casa. Só quero chegar na minha casa. Por quê? Porque lá eu me encontro, né? É a nossa maneira pessoal e única de organizar o nosso eu, é a nossa casa. Né? E olha que mesmo assim, dentro de casa, a gente não está tendo tanto isso, que a gente tem que dividir esse espaço com um tanto de gente, né? Então, gente, para voltar para dentro da gente mesmo, quando a gente está falando de saúde mental, a única forma é eu fazer as coisas do meu jeito. Eu fazer as coisas do meu jeito. E no trabalho eu não posso fazer isso. Dentro da minha casa eu não posso mudar o sofá, que meu marido vai achar ruim. Né? Meu filho vai esparramar os brinquedos. Né? Tem que ter espaço um pouquinho para cada um. Senão a sua família também está adoecida. Né? Mas, então eu tenho que buscar esse caminho abandonado. Essa coisa de criança, de artista, de doido. Tá? Por quê? A criação, a criatividade, em qualquer maneira que seja fritando um ovo do seu jeito, tá? Ela vai te ajudar a vencer o medo, a vergonha, a subordinação, o preconceito. E aí a gente está melhor para lidar com a nossa saúde mental. Eu sou terapeuta ocupacional, as pessoas se tratam fazendo coisas. Meu consultório é uma oficina. A pessoa, o que eu vou fazer, doutor? Aí as pessoas vão, imediatamente elas regridem e falam assim, tem paciente que me chama de professor, né? Mas eu nunca desenhei na minha vida. Eu falei, não tem problema, não, tem sempre a primeira vez, você pode desenhar. Ah, mas eu vou fazer o quê? O que você quiser. Ah, mas eu não sei escolher, não. Ah, eu sei que você não sabe escolher. Uma grande maioria do mundo não está conseguindo escolher mesmo, não. Mas aqui você pode escolher. Você pode escolher se você quer canetinha, se você quer lápis, se você quer tinta, se você quer bordar, se você quer martelar, se você quer argila. Pode escolher. E as pessoas não estão dando conta. Empresários com burnout, que estão pirando a cabeça aí, ou tendo crise de depressão ou de ansiedade, obsessão, por causa de grandes projetos, né? Médicos que estão com medo de operar, começam a tremer, estão com síndrome do pânico, né? Motoristas de Uber. Está todo mundo adoecido, porque está todo mundo obedecendo ordens da realidade externa. Nós precisamos. Não sei se tem alguém aqui que está assistindo essa palestra e está rabiscando o papelinho aí do lado, desenhando, fazendo aquelas coisinhas assim, né? Vocês lembram quando a gente tinha telefone fixo? Tinha sempre um papelinho, a gente desenhava. Eu tenho umas grandes obras de arte que eu sempre adorei. Eu pegava as do meu pai, da minha mãe, do meu marido, as minhas, e eu já fiz até quadrinho disso, brincando com a minha família, né, dos Picassos e da vida ao telefone, né? Porque a gente tem essa necessidade, gente. Parece palestra de doido, fala assim, gente, nós tivemos uma palestra de saúde mental com a terapeuta doidinho. Mas é por aí, é por aí. A gente tem que ser um pouco mais inconformado, porque a gente tem que ser único. Pode passar, por favor. Criar esperança no mundo. Então, esperar a esperança. O que significa isso? O mundo está nos levando a desacreditar.
Se a gente olhar para a ecologia, para a Amazônia, se a gente olhar para o clima, para o calor que fez essa semana aí, se a gente olhar para o salário mínimo, se a gente olhar para a Ucrânia, a gente vai desanimar. Então, para onde que nós vamos olhar? Né? A gente tem que olhar além. A gente tem que olhar além. A gente tem que olhar o que está por trás disso. Né? Por que que a humanidade está buscando se destruir? Por que que ela não está achando o caminho de construir? Né? Alguma coisa. E isto, a espiritualidade, esse sentido da vida, apesar da feiura, né? O que faz a gente descobrir a nossa missão e o nosso ideal, ela precisa ser praticada. Todo mundo quer ter barriga de tanquinho, né? Todo mundo fazendo musculação e abdominal, morrer para poder ter barriga de tanquinho. Nós temos que ter coração de tanquinho. Nós temos que ter resiliência emocional e mental. Então, nosso cérebro tem que ter barriga de tanquinho e nosso coração também, não é só nosso corpo. E se a gente faz exercício físico, a gente tem que fazer exercício emocional, tem que fazer exercício espiritual, tem que fazer exercício mental. Aí todo mundo faz supera, que é exercício cognitivo, todo mundo faz palavra cruzada. Mas e o seu exercício espiritual? Quantas horas por dia você gasta na academia? Quantas horas você gasta se dedicando ao seu exercício espiritual, que é a sua relação com o mistério, independente da religião? Mas é parar e olhar e falar assim, não, eu quero olhar para a minha vida as coisas que eu não entendo. Como é que eu me posiciono diante do mistério? Como é que eu me sinto quando eu não sei? Quando é que eu me sinto quando eu não posso? E como é que eu quero me sentir? E de onde que eu vou tirar essa força? Tá? Pode ser música, pode ser meditação, pode ser louvor, pode ser mantra, pode ser yoga, pode ser... Acha o seu caminho, companheiro, porque senão você não vai conseguir ter saúde mental. Né? E não tem remédio que ajude na espiritualidade. Graças ao bom Deus. Não tem. Essa questão o ser humano vai ter que resolver com a própria capacidade, com a própria liberdade. Eu sou muito otimista. Eu acho que Deus deixa a gente chegar na ponta, porque Ele dá a liberdade da gente ir lá e falar assim, ó, testei todas as minhas forças e não deu certo. E achei um jeito meu de resolver meus problemas. Não, legal demais, eu sou capaz. Igual um menino que tenta pôr o quadrado no triângulo e não consegue. Deus não é essa mãe ansiosa que vai lá e fala, é assim, ó, filhinho. Ele te deixa chutar o balde, ele te deixa quebrar o negócio com soco, ele te deixa aprender. Porque o aprendizado é a maior liberdade que a alma humana pode almejar. É descobrir. Né? Então, a gente precisa exercitar a nossa sobriedade, a nossa pureza, a nossa alegria, tudo que a gente tem, que a gente ganhou aí com o pacote da vida, para a gente aprender a decidir. A decidir o que eu vou fazer no meu limite. Como é que eu vou conseguir sair dessa? Qual é o mistério da solução? Aonde que eu acho solução? Não desiste, não. Desistir é suicidar. Não desiste, não, continua. Fica. Fica para tentar mais um pouquinho, fica para aprender mais um pouquinho. Não desiste, não. Fica para ver que no final você vai dar conta, porque ainda não chegou o final. Se você não conseguiu, é porque não chegou ao final. Ainda tem coisa para aprender, tem coisa para fazer. Está cansado? Descansa. O suicídio, a pessoa não quer morrer. Uma pesquisa no mundo inteiro mostra que as pessoas que tentaram autoextermínio e não conseguiram, quer dizer, elas sobreviveram, elas dizem assim, eu não queria morrer, eu só queria descansar. E a morte, ela é o grande descanso. Mas é na hora certa. A gente não sabe como viver, você vai saber que hora que é de morrer? Calma, né? Vamos ter mais resposta. Vamos buscar mais resposta. Resposta é responsabilidade. Vamos buscar mais as minhas respostas e as respostas do outro, do meu grupo, né? E a gente já sabe o caminho, gente. Nós não precisamos esperar mais nada. Não tem novidade para descobrir.
A gente já sabe como fazer, a gente só não está conseguindo seguir, porque a gente está desacreditando disso. Teve um dia que a Kellogg's falou que comer sucrilhos com açúcar era a coisa mais saudável para o café da manhã das crianças. Alguém aqui ainda acredita nisso? E é gostoso, até eu adoro. De vez em quando meus filhos aparecem com um sucrilhos, eu vou lá e belisco. Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é o melhor alimento para os nossos filhos, né? Mas a gente já acreditou tanto nisso que a gente já fez. Então, no que a gente está acreditando? Por que eu não estou conseguindo conviver com o meu não saber uns dias? Né? Então, a gente sabe o caminho, a gente precisa experimentar e ensinar com as novas vidas que estão vindo aí, a gente tem que ter esse compromisso de ensinar esta espiritualidade, de ensinar essa esperança. Espera um pouquinho, filho, que uma hora você vai achar. Tenha paciência, tenta mais uma vez, espera um pouquinho. As crianças e os jovens estão suicidando, crianças se jogando na frente de carro. Por que será? Porque a impaciência dentro de casa, a impaciência no trânsito, a impaciência no ônibus, a impaciência na escola, a impaciência no mundo, a impaciência de todo mundo está dizendo a ela, não tem como esperar. E é tão simples, gente. É difícil. Simples não é a mesma coisa que fácil. Mas o simples é simples. E nós não podemos ter medo do simples. Porque se a gente tiver medo do simples, como, por exemplo, acreditar, essa mulher me mandou desenhar. Se a gente tiver medo do simples, a gente vai ter medo do difícil. Porque o complexo, ele começa, né? Quem aí é da área da estratégia já ouviu dizer que para problemas complexos são soluções simples. Né? Às vezes você tem uma equipe gigantesca, está toda dando problema, não está dando resultado, você troca o líder. Trocou uma pessoa. A equipe inteira mudou. Problemas complexos, soluções simples. Né? Então, pode passar. Aprender a esperar na nossa própria vida, tá? E aí, gente, o que o mundo está descobrindo, né? O mindfulness. Vocês sabem o que é mindfulness? Que é hoje, assim, nenhum médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta sai de uma consulta sem falar assim, experimenta o mindfulness, vou te dar uma técnica, vou te dar, ou o próprio profissional faz. Psicólogo, então, não tem como. O que é mindfulness? Alguém já ouviu falar de meditação? Que a Índia faz há 5 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos, 50 mil anos? Os orientais todos meditam. E os ocidentais, alguém já ouviu falar da oração dos beneditinos? Dos monges, dos mosteiros? Da oração do silêncio? Né? Até a missa hoje está modernizada. A gente acaba de comungar, eu acho que não dá 5 minutos. Aí vem a bênção final e a gente vai para cá. Não tem como. Não tem como. É uma experiência, para mim, Ana Luísa, eu sou cristã e católica. Para mim, é de uma emoção, é a melhor coisa que acontece na minha semana. É igual sexo. Você acabou de transar, o outro já vai levantando, você fala, que coisa. Esquisito, né? Vamos ficar aqui curtindo, olha que delícia. Eu não dou nem conta de levantar, porque os braços estão até pesados. A comunhão é muito mais do que isso. Eu estou dizendo a comunhão espiritual, estou dando o meu exemplo, vocês me desculpem, mas eu estou falando da comunhão espiritual. Se você não está tendo o gozo da alma na sua espiritualidade, você é um morto-vivo. Você é um morto-vivo. Briga com seu padre, fala com ele, opa, dá 10 minutos aí depois da coisa, põe uma música, deixa a gente curtir esse momento. É melhor do que usar droga. A gente toma uma e fica lá saboreando, fuma um baseado, segura. Para dar efeito. Então, gente, o silêncio, a paciência para estar mais um pouquinho, é essa a esperança. Não existe esperança sem paciência, não, sem silêncio, sem calma, né? Na alma e no mundo. Então, a missão rotária é um grande caminho. Vocês estão no caminho certo e eu parabenizo, e por isso eu estou aqui com muita alegria. Num sábado de manhã, na casa da minha filha, hoje teve festa na escola da minha neta, falei, não, faz questão, é muito legal.
É muito legal poder agradecer a vocês. Eu estou aqui para agradecer, compartilhando um pouco da minha experiência em gratidão a tudo que eu já aprendi com pessoas como vocês, né? No manual do fabricante, que é, né, a gente brinca isso, que é a Bíblia, né, tem uma passagem que fala estar no mundo sem ser do mundo. Essa é uma chave. Essa é uma chave de sabedoria. Estar no mundo sem ser do mundo. Eu estou aqui, mas eu não tenho que obrigatoriamente fazer parte disso tudo, tá? Então, a gente precisa cuidar do nosso próprio mundo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? No mundo do meu casamento, no mundo da minha família, no mundo do meu grupo, do meu trabalho, da minha cidade, no mundo que eu desejo e acredito, né? Que é o país, a cidade, o mundo. Tá? Então, levar isso, conversando primeiro com uma pessoa, depois com outra, acreditando. Pode passar. Aí, eu tinha colocado uma lâmina sobre prevenção, que é a minha área de trabalho, né? De dependência química e drogas, e que é um problema que atinge muitas famílias. E aí eu vou ler com muita rapidez, vou deixar essa lâmina para vocês e vou deixar a pulga atrás da orelha, porque eu vou estar completamente à disposição de qualquer um de vocês que queira conversar sobre isso posteriormente. Posso voltar numa próxima oportunidade a gente falar só sobre isso, tá? Né? Mas sobriedade é equilíbrio, não é perfeição. Tá? Também não é aquela pessoa sóbria, paletó preto, não. Sobriedade é equilíbrio. Né? Para ter sobriedade precisa ter tempo. Porque se você não tem tempo, você não é sóbrio. Você está mais trabalhando do que ficando em casa, mais ficando em casa do que trabalhando, você não é sóbrio. Né? É preciso, passa pela autoridade e pelo respeito à hierarquia. Então, os pais deixaram de ser pais, os filhos mandam os pais, né? O rei bebê, ele é que manda, né? Então, a prevenção e o tratamento do uso do transtorno de uso de substância, seja por abuso ou qualquer coisa, passa por voltar a ter a autoridade, a fazer valer a autoridade sem violência, sem briga, né? A autoridade é natural. Quem vem antes, manda mais. Lógico, sabe mais, conhece mais. Quem é a autoridade da empresa? O presidente da empresa, ele sabe de todos os processos do começo ao fim. Se ele não conhece os processos, ele não consegue liderar, porque ele não vai saber o que está acontecendo lá. Então, autoridade é quem mais conhece, quem mais presta serviço, porque o presidente, quem responde é ele. Ele responde por todo mundo. É o nome dele, é a conta do banco dele. Né? Vou brincar aqui, vocês desculpem, nós somos todos adultos, é o fiofó dele que está lá. Não é? Ele que responde. Então, o pai é autoridade, não é porque ele manda, não. É porque ele que responde. Ele responde legalmente, moralmente, espiritualmente, financeiramente. Ele responde pelos filhos. O pai e a mãe, por isso ele é autoridade. Não precisa brigar, não. É só entender isso, tomar posse e fazer valer. Né? Os pais devem falar claramente com os filhos, e os filhos adultos com os pais idosos, porque tem filhos de pai que bebe, de que não aceita isso, de que esse não é o princípio daquela vida, daquela casa. Não quer dizer que você vai mandar no outro, mas você vai deixar claro os princípios. Muitas pessoas falam assim, mas todo mundo usa, aí eu vou falar que não usa, os amigos dele não vão querer vir aqui em casa, porque não tem problema, não. Não tem problema, não. É melhor você falar que na sua casa não fuma, não usa droga, não bebe antes dos 18 anos, deve ter um motivo, e aí você tem que firmar nisso, do que ter um monte de amigo dentro da sua casa e seu filho bebendo junto com eles. Pensa bem. Pensa bem. A gente só vai pensar isso quando o dia que ficou alcoólatra. Ficou alcoólatra. Olha, nenhum amigo do meu filho ficou alcoólatra, o meu filho ficou. E aquele menino lá, o Antônio, bebia muito mais do que ele. O que aconteceu? Chorar o leite derramado. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Firma o pé e diga, na minha casa nós acreditamos nisso, 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 nisso. E alinha os discursos com a mulher e o marido, porque onde é o filme do Tom e Jerry, onde tem um gato brigando com o rato, com o cachorro, o rato está fazendo a festa. Pai e mãe precisam se alinhar em relação aos princípios sobre o uso de droga, dentro de casa, na família, na vida, tudo isso. Sexualidade, dinheiro, tá? Apresentar, educar e exigir o respeito aos princípios da família. Viver com intimidade, porque os pais não estão dando notícia dos filhos, os filhos não dão notícia dos pais, às vezes nem o marido e a mulher, né? Estabelecer limites, observar e dialogar com respeito, alegria, humor e conhecimento, porque o fato de ser sóbrio não quer dizer que você tenha que ser carrancudo, né? Tá? Às vezes, o menino chega em casa bêbado e você fala, você bebeu? Lógico que ele vai rir de você, claro que bebeu, né? Então, assim, você vira e fala assim, meu filho, aí fala, né? Não precisa falar assim, filho, tô vendo que você tá chapado.
Estou vendo que você passou do limite. Amanhã você vai dormir, descansa, amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Né? Então, assim, você está chapado? Você chapou o melão, hein? Isso na primeira vez, numa segunda vez, numa terceira vez, não tem mais brincadeira. Né? Vamos conversar direito. Mas a gente não precisa perder o jeito, a alegria da vida em família, porque a gente está com problema. Esse é um grande desensinamento. A gente não pode ser sério demais o tempo todo, não. Isso atrapalha a saúde mental. Uma pessoa que não consegue rir das coisas ou rir dela, adoeceu. Agora, a gente não vai rir do que não é engraçado. E é o que a gente faz, né? A gente ri de gente caindo, a gente ri de uma pessoa passando mal. Outro dia na rua, uma pessoa teve uma crise epilética, todo mundo rindo. Né? Mas na hora de rir mesmo, ninguém ri. Briga. Ah, para com isso, chatice. Integrar-se à rede de apoio e cuidado, que ninguém resolve problema de saúde mental, e principalmente de dependência química e uso de substância, sem ajuda. Sozinho, a gente não consegue. Próximo. E aí tem uma provocação, né? Quando foi que a gente começou a duvidar do amor? Por que a gente acha que o amor não é solução? Remédio é, dinheiro é, o que mais? Sucesso, relações, realização profissional. Mas e o amor? Por que o amor não é mais, né? Por que a gente fala assim, nossa, essa pessoa está carente, ela está precisando de visita, de abraço? Ah, eu conheço, você é boba, né? O meu consultório eu receito. Você precisa se encontrar com pessoas que são amorosas com você. Você está sendo vítima de violência, você só se coloca em confusão. Vamos fazer aqui um mapa das suas relações. Qual é uma pessoa que você vai chegar e vai falar: "Oh, minha amiga, quanto tempo que eu não te vejo?" Ah, mas ela mora longe. Ah, mas ela teve, entendeu? Ah, mas meu marido não deixa. Então toma remédio. É o jeito? Não, né? Então, Fernando Pessoa, coração oposto ao mundo, como a família é verdade. Esse verso é de Fernando Pessoa, gente. É a mesma coisa do viver no mundo sem ser do mundo. Tá? A família é verdade. Na família está a solução para todos os problemas. É na família que a gente nasce, né, onde a gente aprende e a gente resolve o problema. E o mundo está ameaçando as nossas famílias. Prestem atenção. Então, o casamento precisa ter uma igualdade de esforços, os casamentos estão competitivos, né? E aí, competindo, separa. Os filhos precisam de limites claros, não são eles que mandam. A gente conversa e a gente entra em acordo, todo mundo tem direito e dever, né? E os nossos pais precisam de mais respeito. Por mais amor que a gente tenha, quando os nossos pais começam a precisar da gente, os filhos estão começando a ser agressivos, impacientes, irritados, exaustos. Está todo mundo exausto. Como é que eu vou aguentar minha mãe com Alzheimer? Está doido? Fala 1000 vezes a mesma coisa. Quando a sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio ficarem com Alzheimer, a vida está dizendo para você parar. Está dizendo, olha, o seu familiar precisa de tempo. O quê? Você está ficando louca? Como que para trabalhar essas alturas da vida? Quem vai pagar os remédios, os cuidadores? Né? A gente não está falando para você parar de trabalhar, está falando para você parar e olhar para a sua vida, porque tem uma pessoa que vai precisar de mais atitude, vai precisar de mais tempo. Como que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude estratégica? E não é só você, não é todo mundo. Para o mundo, que a nossa família tem uma pessoa com Alzheimer. Como que nós vamos fazer? Né? Decisões estratégicas. Vamos mudar para a fazenda, vamos mudar o ramo do negócio, vamos colocar numa casa, né, de tal. O que nós vamos fazer? As pessoas, sabe o que elas têm feito? Elas têm se desesperado. Elas têm dito assim: não dou conta, não dou conta, não dou conta, doutor, eu não dou conta, eu não dou conta. Pode passar? E nós nascemos com a capacidade de dar conta. Nós nascemos, nós nascemos. Quem inventou remédio para Alzheimer somos nós, humanos. Quem inventou as indústrias somos nós, humanos. Quem inventou os remédios, as vacinas, o carro, tudo, somos nós. Nós só não inventamos a natureza. Por isso a gente tem que ter a humildade de voltar nela e recarregar nosso celular, nossa bateria nela.
A gente precisa ter um momento do dia com a natureza para recarregar a nossa energia física, para depois a gente ter com energia emocional, mental, né? Então, aí eu termino dizendo, quem quer um conselho? Se eu pudesse, se valesse, né? E valendo o meu conselho, tem gente que paga caro para ter conselho, né? O meu conselho é, acredite em você, na sua intuição. Você vai no médico psiquiatra? Vai. Mas se você achou que ele não te respondeu, presta atenção nisso. Você vai num terapeuta? Vai. Passou 6 meses, você não melhorou nada? Pensa nisso. Você está tomando um remédio, está te dando mais resultado negativo, assim, mais efeito colateral do que os que você tem conseguido suportar, do que o efeito que você esperava, mas tem que esperar o efeito do remédio, hein? Porque antidepressivo, ele leva de 4 a 6 meses para te colocar no lugar. Se você está deprimido, você está no buraco, ele leva de 4 a 6 meses. A pessoa toma em uma semana, ela acha que não valeu nada. Ela quer outro mais forte? Não, não. Ah, mas eu não leio bula de remédio, não. Ah, então, está fazendo errado, né? Então, acredite em você, na sua intuição, procura tudo, resolve todos os meios que estão à disposição, mas considere que você também é um meio e você é o gestor desses meios. Não duvide de você. Experimenta. O que você achou? Experimenta. Você acreditou no você? Ah, eu acho que está errado. Então, experimenta. Tenta. Tenha coragem de se fazer valer. Isso é a criatividade. Isso é a esperança. Tá? Aí, ainda ficou um pouquinho difícil, não conseguiu resolver? Busca ajuda. Aí você buscou essa ajuda, ela começou a melhorar, mas ainda precisa de mais? Acredita em você. Volta lá na sua intuição e vê. Ó, eu fiz isso, fiz aquilo, busquei ajuda, ainda faltou. O que eu vou pensar? O que eu vou fazer? Experimenta de novo, tenta e busca ajuda. E continue nessa ordem. Não saia do plano. Não se desconsidere. As pessoas estão entregando a vida para os profissionais. As pessoas estão entregando a vida, o salário para soluções. As pessoas estão apostando o casamento para uma amiga que vira e fala assim: ah, eu se fosse você, separava. Eu, hein, não aceitava isso de marido nunca. Mas no fundo do seu coração, você não quer isso, você não acredita nisso. Mas você aposta na sua amiga. Não faça isso, acredite em você. Você é o seu bem mais precioso. E se você não está acreditando nisso, a sua saúde mental está comprometida. Você precisa de ajuda. Pode passar? Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me escrever, vocês podem. Eu deixei aqui, eu estou começando um Instagram novo, eu tenho um Instagram pessoal, mas eu estou começando um Instagram profissional, muito provocada por milhares, muitas pessoas falando, Luísa, põe na internet, fala isso na internet. Então, eu tô me desafiando com 61 anos de idade a começar um estudo que eu nunca fiz, que é o da virtualidade e da internet. Estou nesse novo projeto e estou tentando ver se eu posso ajudar mais pessoas por esse meio, porque as pessoas têm realmente procurado esse meio e só têm me contactado por esse meio, então eu estou provocada a começar uma atenção por outros meios, tá bom? E aí eu estou à disposição.